ficou a última parte para a gente poder fazer a revisão, né? Para vocês irem para a avaliação, né? Então, nós vamos ver essa situação da equação de segundo grau novamente, tá bom? Vamos rever aqui quando ela vai ser uma equação de segundo grau, tá bom? Então, nós temos aqui, ó, ax ao quadrado, onde esse a é um número qualquer diferente de zero, certo? Eu não posso ter zero igual a x ao quadrado, porque esse zero ele me anula a situação todinha de dentro da minha equação, tá bom? Então ele pode ser qualquer número, ele pode ser até negativo, ele só não pode ser zero, tá bom? Tá vendo esse 2 elevado aqui, ó? Veja que aqui é 2. Quando você passa pro próximo, ó, ele não tem nenhum tipo de potência aqui. Então é o que equivale a 1, certo? Então o b vai ser aquele número qualquer, sendo ele, podendo ser ele zero, porque ele torna a equação incompleta, tá bom? E o c, um número qualquer, e tudo isso igualado a zero, certo? Vamos ver aqui, professora, por que igualado a zero? Então vamos lá, se eu colocasse aqui, por exemplo, ó, o x elevado a zero, certo? Vamos colocar aqui. Isso aqui, ó, ele é descrito da seguinte maneira, ó. Vou colocar aqui para vocês enxergarem, então, para vocês enxergarem melhor. Por que o c ele é só número? Porque 10 elevado, né, 10x elevado a zero seria isso aqui, ó. 10 vezes x elevado a zero, certo? E lá em matemática A, vocês aprendem o quê? Vocês aprendem as regras da potência, né? Qual que é a regra da potência? Todo número elevado a zero vale quanto mesmo? Vale 1, né? Então ficaria 10 vezes 1. E quanto que é 10 vezes 1? 10. Tá vendo que o 10 aqui, ó, ele teria essa mesma função que o 10 sozinho aqui, ó, no C, certo? Então, dentro desse caso, o x elevado a zero ele não é representado aqui devido a essa propriedade da potência, tá? Essa regra da potência na realidade, tá bom? Então, por este motivo, a gente acaba deixando o c, né, apenas como um número qualquer. Tá bom? Então, vou apagar aqui e aí nós vamos começar, então, a trabalhar. Vamos voltar lá um pouquinho. Então, reconhecendo que isso aqui é uma equação de segundo grau, você joga na discriminante. Professora, o que é a discriminante? A discriminante é o que vai determinar o que você vai fazer depois. Ele que vai discriminar, na realidade, qual vai ser os passos que você vai ter que seguir, que são aquelas fórmulas que nós vimos em sala, tá bom? Então, a discriminante é o delta, né, que é esse triângulozinho aqui, é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes o c. Então, quando você calcular o delta, a discriminante, e isso aqui for igual a zero, nós determinamos que há duas raízes reais iguais. Porém, nós vamos, na apostila de vocês, eles colocam como uma raiz, né? Então, nós vamos colocar uma raiz, o quê? Igual, certo? Por quê? Porque quando nós temos o processo de colocar lá na discriminante, você vai para a fórmula de Bhaskara, certo? E aí você indo para a fórmula de Bhaskara, você acha o x1 e o x2. Então, foi isso que nós treinamos em sala. Então, quando o delta for igual a zero, o x1, por exemplo, se ele der 3, o x2 também irá dar 3. Então, nós determinamos como uma raiz real igual, certo? Tem o mesmo valor. O delta, quando ele for maior que zero, aí sim nós temos duas raízes reais distintas. O que quer dizer distintas? Diferentes. Então, o que der no x1 não pode dar no x2 e vice-versa, tá bom? E o delta, que é menor que zero, não vai ter raiz nenhuma. Ele vai ser um conjunto vazio. Lembra que nós falamos, né? Mesmo porque quando isso acontece, né? Quando o delta é menor que zero, ele está determinando que o delta é um número negativo. E aí, o que nós temos que fazer em Bhaskara? Tirar a raiz quadrada de um número negativo, o que não dá para fazer, né? Lembra que nós vimos isso em sala, né? Então, vamos para o próximo aqui, vamos determinar o que eu quero que vai ser avaliado, né?
na provinha de vocês, tá bom? Então, a primeira coisa aqui vai ser o quê? É nós determinarmos os valores dos coeficientes, certo? Então, nós vamos determinar o valor de A. Deixa eu aumentar aqui para vocês, para ficar mais fácil para observação aqui. Então, A vale quanto? Lembre-se, não tem número na frente, vale 1, certo? Vou colocar em vermelhinho aqui, certo? Então, lembre-se que o A, ele não pode ser 0, certo? E aí, ele não podendo ser 0, ele, se não tem número, vai valer 1, certo? E ele tem que estar acompanhado do x ao quadrado. O B, ele tem que estar acompanhado aqui com o valor de x, né? Então, o que que nós... Deixa eu dar uma separada aqui para ficar mais fácil para organizar. Então, o B será o menos 3. Não esquecendo, pessoal, que vocês têm que obedecer o sinal que está na frente do número, tá bom? Não esqueça disso, porque senão a sua continha pode não dar certo. E o C aqui é o menos 10, certo? Então, nós vamos colocar lá como menos 10. E aí, nós vamos colocar isso dentro da discriminante para ver quantas raízes nós vamos ter, né? Então, muito bem. Vamos lá. Colocando o delta aqui, eu tenho b ao quadrado, certo? Então, b ao quadrado é menos 3. Então, eu vou colocar ele dentro aqui, ó, do parênteses, menos 3, elevado a 2, certo? Menos 4, que é da fórmula, vezes o A, que vale 1, ó, certo? E o C, que vale menos 10. Eu vou colocar ele aqui também dentro do parênteses para não ficar, ó, o sinal de multiplicação com subtração juntos, tá bom? Por isso eu coloco ele dentro do parênteses. Então, vamos lá. O delta, então, vai ser igual base negativa de expoente par, pessoal, número positivo, menos 3 vezes menos 3, menos com menos é mais, e 3 vezes 3 é 9, certo? Aqui, ó, esse negativo, vou ter que fazer a regra de sinal com esse negativo, certo? Menos com menos é mais. 4 vezes 1, 4 vezes 10, 40. E aí, nós vamos somar aqui o que ele pediu, certo? 9 mais 40, nós vamos ter 49, certo? Então, dentro dessa lista aqui, ó, nossa discriminante, né, ela deu 49. Se ela deu 49, ela é maior que zero. Então, o que vai acontecer? Eu vou ter duas raízes distintas. O x vai ser valor de 1 e o x2 vai ser outro valor, certo? Então, lá, né, na avaliação de vocês, vai estar lá quantidade de raízes, ó, quantidade de raízes, certo? A quantidade de raízes foram quantas? 2, né? Aí ele vai perguntar se é distinta, se é igual, se não existe, nós vamos colocar distintas, certo? E aí ele pergunta, o seu delta, ele for maior, menor ou igual a 0, certo? E aí nós vamos determinar ele então como maior que 0. Ok? É isso aqui que vocês vão ter que representar para mim, ok? Nós não vamos usar o Bhaskara ainda, porque nós vamos ter que treinar mais aquelas fórmulas lá, tá bom? Então, feito aqui o exercício, vamos para o próximo exemplo. Vou pegar esse aqui. Trabalhar esse aqui também. Então, vamos lá. Nossa próxima equaçãozinha, né? De segundo grau, e ela é de segundo grau porque eu começo com x ao quadrado, logo em seguida eu tenho 1, né, elevado, e logo em seguida eu tenho 0 e tudo isso é igual a 0. Então, equação de segundo grau, o A não é 0, então, beleza, já determinei que é uma equação de segundo grau, certo? Então, o A vale 9, o B vale menos 12 e o C vai valer 4 positivo, certo? Então, vamos rever aqui, ó, o 9, porque tá com x ao quadrado,
O menos 12, porque ele está acompanhado de x. Eu vou separar esse x aqui, porque senão eu não consigo deixar o número em vermelho. E o 4, o número c, né? Lembrando que isso aqui é uma equação de segundo grau completa, certo? Prontinho, feito então, separado, nós vamos colocar na discriminante, certo? Vou aumentar aqui um pouquinho para vocês observarem. Muito bem. E vamos lá. B ao quadrado. B ao quadrado é menos 12. Então, vamos colocar ele dentro do parênteses, né? Ao quadrado. Menos 4 da fórmula, vezes o A. Então, nós vamos procurar quanto que vale o A, que é 9, vezes o C, que é 4, certo? E aí, nós vamos, então, determinar esses valores aí. Quanto que é menos 12 vezes menos 12? Lembre-se, base negativa, ó, de expoente par, certo? Ó, base negativa de expoente par, vou deixar em vermelhinho aqui para vocês darem uma olhada. Ele vai ser positivo, porque menos com menos é mais, certo? E 12 vezes 12 é 144. Menos 4 vezes 9, que seria 36, vezes 4, nós vamos ter 144, certo? Portanto, o meu delta aqui vai ser igual a 0. Olha só que belezinha, certo? Então, lembre-se, na regra, quando o meu delta é igual a 0, ele vai ter duas raízes iguais, por isso nós determinamos como uma só, certo? Porque eles são iguais. Então, nós vamos colocar aqui, ó, a quantidade de raízes. Uma, distintas, iguais ou não existe? Elas vão ser iguais, por isso nós colocamos como uma, certo? E o delta vai ser igual a 0. É isso aqui, certo? Vamos para o próximo exemplo lá. Deixa eu pegar aqui, já para me facilitar do outro lado, só um minutinho. Muito bem. Então, vamos determinar lá os valores de A, B e C, certo? Então, o valor, ó, olha aqui na equaçãozinha, professora, não tem número, o que que eu faço? Você não vê, mas ele existe, lembra? Então, se você não vê e ele existe, é porque é o número 1, aquele número invisível, né? Então, fica lá o número 1, certo? O B vai ser menos 4 e o C, o número 29, certo? Muito bem. Aí nós vamos jogar no delta, né? Que é o que nós precisamos fazer sempre quando nós temos a regra de segundo grau aqui, né? A equaçãozinha de segundo grau. B ao quadrado, então nós vamos ter menos 4, né? Menos 4 ao quadrado, belezinha. Menos 4 vezes 4 da fórmula, tá bom? Vezes o A, que vale 1, vezes o C, que vale 29. Então, vamos lá. Então, delta vai ser igual. Lembre-se, base negativa de expoente par é positivo. Menos com menos é mais. E 4 vezes 4 é 16, certo? Aqui, ó, eu tenho menos aqui, nenhum desses outros aqui, ó, são negativos. Então, o negativo vai permanecer aqui, certo? E 4 vezes 1 é 4, e 4 vezes 29, nós vamos ter 116. Portanto, nós temos o delta, que vai ser igual a 16 menos 116. Isso, então, vai ser igual a menos, né? Esqueci de colocar o menos aqui. Por que menos, professora? Olha aqui, se não tem sinal na frente, vale mais, né? Quem é maior entre os números? O 16 ou o 116? 116. Então, eu permaneço com o sinal que está na frente dele. E sinais diferentes, o que nós temos que fazer? Subtrair. Então, 116 menos 16, nós vamos ter 100, menos 100, certo? Então, aí agora, lembre-se que quando o delta é menor que 0, nós não temos raízes. Então, vamos lá determinar o que vai pedir lá na sua avaliaçãozinha, tá bom? Quantidade de raízes. Nenhuma, né? Zero raízes, certo? Aqui, elas não vão ser iguais, né? Nós não vamos ter nenhuma.
Portanto, delta deu o quê? Menor que zero, certo? Portanto, o nosso conjunto vai ser vazio. Então, vazio, certo? Então é isso, pessoal. Fica esses 3 exemplos para vocês revisarem, tá bom? Não se preocupe com a fórmula do Bhaskara, que nós não vamos usar ele agora. Nós vamos ter que trabalhar um pouco mais para que vocês se acostumem com essa fórmula e calcule o quanto ele pede para calcular, certo? Determine-se por enquanto nessas situaçõezinhas que eu coloquei aqui para vocês, tá bom? Para que vocês então consigam fazer as atividades da avaliação, tá bom? Um beijo, um abraço, fiquem com Deus.